Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Todos, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Vamos orar mais uma vez? Porque eu quero que, assim como sempre, mas principalmente nessa epístola aqui que vamos tratar aqui, que o cansaço do dia ou qualquer outra frustração que possa ter acontecido com a sua vida ou com a nossa vida, possa tirar a bênção e a riqueza desse texto. Vamos orar. Ó Pai, venha ao nosso socorro e abençoe-nos, edifica-nos com a Tua palavra. Nós cremos, ó Senhor, no poder da Tua palavra. Nós cremos, ó Deus, e é por isso que nós aqui queremos ensinar somente a Tua palavra, fazer conhecido aos corações somente a Tua palavra, nada mais do que isso. Só o Senhor Jesus, nada mais do que isto. Nós cremos que o Senhor Tu podes, ó Deus, de maneira soberana, sobrenatural, fazer com que o cansaço e as preocupações do dia não consigam frear, diminuir
ou aniquilar aquilo que tem nesta palavra lida para o nosso coração nesta noite. Nós cremos que a tua palavra é suficiente para nos reavivar. Por isso clamamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a epístola de Paulo aos Romanos faz parte de uma porção bem preferível ou destacável para mim. E esta epístola, para mim, ela é muito rica. E a gente viu no Antigo Testamento, mesmo que sendo algumas pinceladas, porque há tanta coisa sobre a redenção ali no Antigo Testamento, nós vimos muitas coisas em pequenos momentos do que Deus estava revelando progressivamente, apontando para Jesus no Antigo Testamento. E aqui nós vamos, ainda que de uma maneira assim, bem incompleta, extrair algumas coisas do livro de Romanos, da Epístola aos Romanos, para a gente conduzir este tema, que é a respeito do que nos é trazido e oferecido no plano da redenção. Porque eu creio que se o povo de Deus entender verdadeiramente o que é o plano da redenção, o que é a redenção, a gente estaria hoje aqui com este templo, o templo da Assembleia de Deus, o templo da Igreja Batista, todos os templos sérios aqui de igrejas sérias estariam superlotados com todos os membros presentes para louvar a Deus, para adorar a Deus e para conhecê-lo mais. Porque é riquíssimo. Eu hoje fiquei quase perdendo o horário da oração da manhã em casa e consegui ler mal o capítulo 5 de Romanos, porque há tanta riqueza, há tanta glória de Deus ali no seu amor ministrado para conosco, que a gente fica encantado com aquilo que Deus tem nos concedido. Para a gente entender o texto que a gente está lendo aqui, como você sabe, o apóstolo Paulo, ele está de caminho para a Espanha, para a obra missionária, e ele tem como objetivo, e ele faz isso no final da epístola, no capítulo 15, ele fala a respeito de ir para lá e deseja ser enviado pela igreja de Roma, ou seja, ele quer uma parceria com a igreja de Roma, ele quer representar Roma como igreja lá na Espanha. Mas só que a maneira como ele faz para convencer este povo é justamente essa doutrina detalhadamente exposta, que vai do capítulo 1 até o capítulo 11, 32, quando ele termina de fazer e de expor essa doutrina, ela é tão rica para Paulo, e olha que Paulo já tinha uma experiência profunda com Deus, mas o repetir dessa doutrina o leva ao hino, um dos hinos mais bonitos que você pode ter, que é a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem foi que deu alguma coisa para Deus, para ensinar alguma coisa a Deus? Nada, nem ninguém. E ele fala aqui, dele, por meio dele e para ele. Sai dele, sai por ele e sai para ele. Todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Aí, a partir daí, ele começa a aplicar essas doutrinas. Como que a igreja deve viver essas doutrinas aplicadas? Ele encerra, então, com a saudação do capítulo 16. Para a gente entender, a gente precisa voltar um pouquinho. E olha só o texto aí, está na tela. Por gentileza, leiam para mim esse texto, que é os versículos 16 e 17 do primeiro capítulo de Romanos. Leiam.
Muito bem. Vamos aqui então. Fale para mim, o que é o Evangelho? Poder de Deus. Está ali. Ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Para quê? Poder para salvação. Certo? É poder para salvação. Primeira coisa. Você sabe, dona Ana, tem mais Ana? Tem mais Ana? Estou vendo 3 anos aqui já. Você sabe qual é a palavra para poder aqui? A palavra para poder aqui é a mesma raiz de onde nós temos no Brasil, conhecido aqui, a dinamite. É o dinamis. A raiz é a mesma. A ideia é um poder insuportável, ou um poder, quando ele está agindo, irresistível. Irresistível. Agora, o que mais você pode ver no Evangelho? Por que Paulo não envergonhava? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O que mais você destaca aí? A abrangência. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que? Primeiro judeu e depois grego. E falar isso para o judeu não era muito gostoso de se ouvir. O Evangelho salvar gentios. Mas o que ele está dizendo é que não existe barreira, não existe nada que para o Evangelho no seu propósito. Não importa. Não importa, e isso me deixa tão maravilhado, porque me retorna a tempos muito mais de história, mas também de experiência, de ver quantos presbíteros e famílias de presbíteros incultos, que, como dizia lá em Minas Gerais, na roça, male, sabiam ler a Bíblia, e leiam a Bíblia, que plantavam igrejas. Reverendo Ciro Tavares, falecido em 2021, 22, já bem idoso, parente da Thalita, quando ele foi ordenado ao sagrado ministério, ele não tinha carro, ele tinha uma bicicleta. Ele recebeu do presbitério 5 igrejas com 12 congregações num perímetro de 70 quilômetros de bicicleta. Ele saía numa quarta-feira e retornava na outra quarta-feira, repassando o campo. Minas Gerais, por lá de Alto Caparaó ali, você sabe. E tem uma coisa, o que mais me encanta é que ele falou assim, no primeiro ano eu batizei mais de 100 pessoas. Ele chegava na congregação, lá no meio da roça, e o presbítero falava assim, pastor, tem 10 aqui para ser batizado. Aí ele examinava, batizava, dali ele ia para outra igreja, chegava lá, a liderança, o conselho, pastor, tem mais 5 que ser batizado. E assim ali só batizando, mas quem fazia o trabalho eram aqueles homens. Isso me encanta, porque não era um evangelho rebuscado, como disse fulano de tal. Os caras nem sabiam que existia John Piper, Rick, Alisson, Natanael Menezes, nem sabia que esses homens existiam, e estava lá, pregando Jesus Cristo, o evangelho entrando e explodindo aqueles corações de pedra e transformando. Mas não é só isso, porque se você observar ali, você encontrará que este evangelho, além de ser o poder de Deus e abranger a todos, este evangelho, ele revela o quê? A justiça de Deus. E é aqui que começa uma coisa muito especial do versículo 18 em diante.
até o 32, aí vai mais um pouco no capítulo 2, vai ser na próxima lição, aí um parte do capítulo 3 vai mostrar como isso faz, mas quando nós vemos esse contexto, nós nos deparamos com essa afirmação, que nada nem ninguém pode ser salvo a não ser pelo meio do Evangelho. Só Jesus pode salvar, não adianta. Você pode ser religioso, você pode andar bonitinho, você pode ser moral, você pode se isentar de qualquer coisa. Se você não tiver Jesus, a grande questão é essa: o Evangelho é o poder salvador, não existe outro meio. O Evangelho é Jesus. Eu gosto dessa definição do reverendo Ronaldo Lidório. A melhor definição do Evangelho é Jesus. É a melhor. E quando isso é apresentado no texto que nós lemos, nós veremos então o início para a riqueza deste Evangelho. E tem alguns detalhes aqui que a gente precisa avançar. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos falar sobre a ira pronunciada. Olha só o versículo 18, como diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Primeira coisa, quando você pensa em ira de Deus, nós temos dificuldades para definir a questão da ira de Deus. Porque nós olhamos a ira de Deus no nosso parâmetro, no nosso modo. Como é que é a nossa ira? O que a mãe e o pai têm que fazer para, quando tem que educar o filho, tem que ter cuidado para não usar a vara no momento da ira. Porque a nossa ira é o quê? Sentimental. Sentimental. A ira de Deus não é sentimental. A ira de Deus não é pecaminosa. A ira de Deus não é uma imposição de um governo buscando uma obediência. Opa! Sabe que eu nunca tinha falado isso? Nós, quando ministramos alguma coisa sobre o nossos filhos, ou quanto a alguém, nós estamos impondo sobre ele um domínio. O Senhor não, porque a ira de Deus nada mais é do que o seu juízo aplicado. Então não tem ira de Deus sobre os seus filhos. Quando ele usa a vara, ele usa como correção sem a ira. A ira de Deus é sobre aqueles impenitentes. É quando ele ministra o seu juízo. Eu vou repetir aqui o que nós tratamos esses dias aí. A gente pergunta, por que Deus permite que uma criança sofra? Por que Deus permitiu que um servo ou uma serva morresse? Enquanto que a pergunta deveria ser o seguinte: por que Deus não mata todo mundo? É muito mais grave Deus nos deixar viver do que pensar que é grave Deus matar uma criança. Porque tanto a criança como eu e você merecemos a morte como juízo de Deus. Então a ira de Deus nada mais é do que ele aplicar a sua justiça. Só que a ira de Deus, ela é aplicada com equidade. É muito comum a gente encontrar ou a gente mesmo falando assim, ou o outro falando. A mesma coisa, o mesmo fato, quando é de alguém que eu não gosto, eu condeno. Quando é aquilo que de alguém que eu goste, ou sou eu mesmo, eu vou justificar e vou dizer que não, mas tem que ver. É muito comum. Inclusive tem muitos vídeos aí mostrando as questões políticas, né, da polarização. Aí o cara fala, é isso assim, isso mesmo, tem que fazer. Não, mas quem falou foi isso. Não, mas tem que olhar o contexto, porque ele deve ter dito isso. Então, quando é do nosso... Deus não, Deus ele administra juízo com equidade. Então, para Deus não importa se a pessoa é rica ou pobre, poderosa ou impotente, famosa ou desconhecida. Não importa. Se ele ministrar o juízo, ele ministra o juízo do mesmo jeito. E aí nós temos uma outra questão. No ser humano, você tem aqueles que limpam a sujeira dos mais ricos.
Então, a sentença para os pobres é mais fácil ser dada do que para os ricos. Mas, por outro lado, também, você tem aqueles que trabalham muito mais uma questão da minoria e acha que o pobre é humilde, acha que o pobre não merece ser também, receber um juízo. E para Deus não existe isso. Eu não coloquei aqui, mas tem o texto de Apocalipse 6, no final do capítulo, que fala lá, grandes, ricos, pobres, escravos, servos, todos receberão juízo. A questão não é o que você possui. Deus não trabalha com posse, Deus trabalha com ser. Então, a ira de Deus, ela é trabalhada dentro desse aspecto. Agora, há uma coisa importante. Olha, se você quer interromper, pode interromper, tá bom? Fica à vontade. Então, há uma coisa importante aqui para a gente trabalhar, que o que significa quando você lê aqui, a ira de Deus se revela de onde? Do céu. Do céu. Por quê? Porque o apóstolo Paulo falou isso. Se revela do céu. O que ele quer dizer com isto? Eu concordo com o nosso irmão João Calvino. Concordo com ele. De que ele está dizendo que não tem como fugir. Não dá para se esconder. Não dá para ficar esquecido. Ah, esqueci alguém. Ah, eu fui fazer isso. Ah, esqueci alguém. Não dá. Porque quando Deus ministrar a sua ira, como ela é do céu, é como se, dizendo, de cima para baixo, vê-se tudo. Não tem como se esconder. Então, Deus agirá dessa forma, vindo do céu. Ainda tem outra coisa, aí não é mais João Calvino, é Everson Ferreira mesmo, dizendo que quando fala vem do céu, está dizendo então na pureza dessa ira. Do poder desta ira, que conhece tudo e sabe tudo. Então essa ira, ela vem do céu, o seu lugar é do céu para abranger tudo. O motivo da ira, olha só, continua no versículo 18, contra o quê? Toda, vamos juntos? Contra toda, está aí no seu texto aí, volta para o seu texto aí, versículo 18, contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. É interessante isso aqui, porque eu particularmente acho que a ideia dessas duas palavras, embora sejam muito sinônimas, muito parecidas, impiedade e perversão, eu entendo que é como se Paulo estivesse dizendo assim, a iniquidade, você é. E a perversão é a ação do iníquo. É a iniquidade praticada. A ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão dos homens. Quais homens? Que detêm a verdade pela injustiça. Então nós já vimos ali que a iniquidade fala mais de ser corrompido e a injustiça das ações realizadas. A injustiça está no fato de tomar a glória de Deus e dá-la para a sua própria criação. Tirar daquele que realmente tem a glória, merece a glória, e entregar para aquele que não merece a glória. A verdade está aqui, e você precisa então, para barrar essa verdade, eu começo a desviar o foco. Então eu estou detendo no sentido de conhecimento da verdade, da glória de Deus, tirando o que é de Deus e dando para aquele que não é de Deus, ou aquilo que não é Deus. Hoje mesmo, conversando com uma pessoa que estava reclamando de algo, eu disse para ela, olha, se você realmente está certa, e eu estou falando certa, não estou falando se é mulher ou homem, é pessoa. Se você acha que realmente está certa,
Você não tem que provar nada para ninguém. Basta estar certa. Aquele que vê tudo, sonda os corações, ele sabe que você está certa. Ou não. Por isso tem que estar certo. Eu não preciso convencer o outro, eu estou certo. Eu preciso fazer a coisa certa. Eu preciso estabelecer um princípio. E essa questão de tirar o foco e tentar desviar, é você cobrir a glória de Deus e jogá-la para uma coisa que não existe. Que não existe. Então, por isso, Deus se revela, a ira de Deus se revela do céu. Tá ok? Podemos seguir? Já sabe o que é ira? Da de Deus. A minha eu sei o que é. Sei muito bem. Então vamos seguir. Quando nós vamos aqui para uma iniquidade que é descrita, mas só que antes de fazer isso, Deus é revelado. De que forma que Deus é revelado? Versículo 19, leiam bem forte para mim, por gentileza. Já ouvi muitas vezes pessoas me perguntar o seguinte: para ser salvo precisa de Jesus, certo? Certo. Uma pessoa que está numa tribo lá no centro da Amazônia e nunca foi contactado, morreu, é salvo ou condenado? E é aqui que entra essa questão que Paulo explica. Ou você adora a Deus, ou você é idólatra. E o idólatra não herdará o reino dos céus. De que forma que ele faz isso? Na criação, como você acabou de ler. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus manifestou, aí veio o 20, né? Porque os atributos invisíveis de Deus e seu eterno poder e sua própria divindade claramente se reconhecem desde o princípio no mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Uhum. Mas por que você tem que passar por Jesus? Sim, mas qual que é o papel de Jesus? Salvar. Quando você pensa em salvar, por que ele tem que salvar? Não, sim, eu só faço pergunta para a gente ir pensando junto, tá? Mas se eu falo que ele é o Salvador, por que tem que ter um Salvador? Eu não posso me salvar. Se eu não posso me salvar, significa que eu estou em que lugar? Qual estado? Espírito Santo, né? Morto, nas trevas. Agora estou no Espírito Santo. Mas antes eu estava nas trevas, morto. Eu não consigo chegar a Deus. Eu pequei contra Deus. Eu fui expulso do jardim. Então, a grande revelação da criação seria suficiente para que todas as pessoas, em todos os lugares, em todo o tempo, mesmo que não soubessem quem é, pudessem dizer o seguinte: tem alguém por trás disso. Quem? Não, aí se ele não fosse idólatra, seria. Porque se falasse assim, não, tem alguém por trás disso, eu não posso adorar o sol, porque esse sol aqui, não tem. Tem alguém que governa esse sol. A árvore, não, eu não posso governar a árvore. Tem alguém que governa essa árvore. Tem alguém por trás disso. Eu não sei o nome dele, mas eu vou me curvar diante desse. Aí ele não seria idólatra.
Mas aquilo, a morte que está no coração do homem, o leva a fazer o quê? A adorar a criação em lugar do Criador. Mas a própria natureza, não só a criação, gente, mas a sustentação da criação. Porque, já vou passar, Natanael, mas assim, a gente precisa parar um pouquinho, para um pouquinho e começa a pensar na grandeza disso. Nós não somos deístas. Aquele que criou, deu corda, se afastou e deixou para lá. Nada funciona por si só. Tudo funciona pelo sustento de Deus. Hebreus capítulo 1. Vamos lá? Vamos passar agora. Se segura aí. Se não terminar aqui, não tem problema não. Depois de Natanael dar continuidade, porque o importante é a gente chegar aonde a gente quer chegar. Olha só. Nesses últimos dias, capítulo 1, versículo 2. Nos falou pelo Filho a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Fez o universo. Primeiro, ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Agora presta atenção. Sustentando todas as coisas pelo poder, pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então o universo, tudo, todos os detalhes, não só foram criados por Deus, como eles são sustentados. O funcionamento de cada coisa criada. É o poder de Deus. É o poder de Jesus. É Ele que ordena na sua palavra. Olha, vamos desenhar aqui? Vamos desenhar aqui? Vento. Sopra. Sopra nessa direção, com essa intensidade. Molécula, movimenta-se. Vento, pega aquela nuvem lá e traz para cá. Nuvem, cobra um pouquinho, que se mal acabar, está tudo sofrendo lá embaixo de tanto pecado. Cobra um pouquinho essa turma lá que está morrendo do sol lá. Chuva, caia. Com mais intensidade. Agora para. Sabe? Sol, vai. 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 É como se fosse assim. Nada funciona por si só. Olha a riqueza disso. Então, quando fala obra criada, ele está falando não só da criação no sentido de existência, mas de funcionamento. É suficiente para que haja Deus por trás. Então, eu não sei quem é, mas tem um, então eu adoro a esse, e não a própria criação. Até porque é suficiente para isso, mas nenhum homem chegará por si só a este conhecimento. E não é por culpa de Deus, é por culpa da natureza pecaminosa, que ele nasceu no pecado. Não entenderá. Não entenderá. Não, aqui está dizendo... Não, aqui está dizendo que quem morre sem Jesus não pode justificar em cima disso, porque toda obra criada era suficiente para que ela não pecasse contra Deus, mas todos pecaram. Entendeu? Sim. Se ele acreditasse, sim, se ele acreditasse, porque a própria natureza da morte que ele nasceu o conduzirá a lançar para as coisas
a glória e não para Deus. O que Paulo está dizendo essa pessoa, então, ela é indesculpável em que sentido? Chegando lá e fala assim, não sabia. Sabia sim, você tinha criação. E ela é suficiente para isso. Não para converter, mas para mostrar a glória de Deus. Certo? É só o Rick pediu primeiro aqui, eu procedo agora aqui. O que move é o seguinte, veja, o que tem criado e sustentado é suficiente para dizer que tem alguma coisa por trás. Só que o ser humano, ele nasce com um coração cujo coração é uma fábrica de ídolos. Então ele vai querer as coisas que ele vê. Então ele precisa ouvir o evangelho. Mas ele não pode dizer assim, eu não sabia. Bom, você não sabia porque não quis, porque estava escrito aqui, estampado aqui. O indesculpável é nesse sentido. Sim. A tônica, então, para deixar para a Cidinha claro aqui, é a seguinte. Toda a criação, ela é suficiente para você saber que existe alguém. Agora, ninguém vai chegar a este conhecimento por si só. Mas aí, então, ele nem pode ser culpado por isso. Sim, ele pode ser culpado por isso, porque está ali. Agora, ele tem essa tendência, ele não ouve. Você tem a ressurreição de Lázaro. Você está virando uma presbiteriana boa, reformada, né? Está na Bíblia? Não, está na Bíblia? Se já na Bíblia, para pensar. Se não tinha para pensar, não.
Isso é bonito, isso é bonito. Isso é bonito, mas porque se você for pensar nessa linha, então não precisa realmente de pregar. Sacrificar. Não, mesmo para esses que já partiram, porque aí você não precisa sacrificar pessoas que vão para o lugar que vai viver como Ashbel Green Simonton, que viveu 34 anos e morreu por causa da febre amarela. Ele precisa sacrificar porque Deus vai arrumar um jeito para o eleito. Qual o jeito que ele vai arrumar? Até nesse ponto eu concordo com você. Qual o jeito que ele vai arrumar? Ele vai arrumar dele ouvir o Evangelho. De que forma? Não sei como, não sei. Alguém vai falar o Evangelho para ele. Alguém vai falar o Evangelho para ele. E não são os anjos. Tá? Não são os anjos. Ele vai ouvir. Não tem outro meio. Romanos 10, 17? 10, 17. Como a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E a igreja é comissionada. É meio complicado para a gente ouvir isto, mas é real. É real. A questão é, morreu sem ouvir falar de Jesus, morre, vai para a condenação eterna e vai porque deve diante do tribunal de Deus. E não é porque ele morreu sem saber que ele vai ser justificado. Então a grande questão é essa. A nossa mente é difícil de processar isso, mas é assim. Por isso ele está dizendo aqui. É por isso indesculpável. Quem disse que não falava de Jesus? Não, quem disse? Oh, você quer o texto? O 15 do 3. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Está marcado? Oxi. Esse aí é conhecido como proto-evangelho. Agora, Camilo, eu entendi o que você quis dizer. Eu só fui provocando para que você... Agora, a revelação ela é progressiva. Aqueles que morreram na fé de alguém que viria. Eles não sabiam quem era. Só sabe que havia uma promessa, essa promessa foi feita aí. Quem virá? Não sei quem. Tanto é que quando nasce Caim, Eva pensa que já era Deus cumprindo a promessa. Porque ela fala assim, nasceu um varão com o auxílio do Senhor. Na cabeça de Eva já era o Salvador. Então, aí você tem alguém que ouve dos pais o que Deus determinou e falou. E aí você vai tendo progressivamente essa revelação até chegar em Jesus Cristo, que é a plena revelação. Não, todos passaram... Não. Não, mas quando você fala Messias ou Cristo, é o nome que se dá para o prometido, que é alguém ungido para fazer aquilo. Então, quando fala assim, da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente, então, esse é o Cristo. Embora a palavra Cristo não esteja ali, mas é o prometido. É aquele separado para esse fim. Então, ele não sabe o nome, ele não sabe quando, mas ele sabe que alguém será capaz de pagar por ele. E aí essa fé foi acontecendo gradativamente para todos os demais eleitos. E agora, é importante, o Miqueias falou lá, guria mesmo, mas é importante porque é o seguinte, eu não sei se Cidinho vai se lembrar, mas o mesmo ato da ressurreição de Lázaro, você tem um grupo de judeus que se converte, e tem um grupo que corre para contar para os inimigos de Jesus. Então, o mesmo evento tem dois efeitos.
É por isso que a palavra, ela sempre tem o seu fruto. Ah, ninguém se converteu. O evangelho teve o seu fruto? Teve. Cheiro de vida para os vivos, os que vivem, cheiro de morte para os que se perdem. Uhum. Reconhecer o poder de Deus não significa ser de Deus. Deixa eu explicar. Faraó reconheceu o poder de Deus. Não. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: o que reconheceu simplesmente não significa ser salvo. Porque você pode reconhecer, como no caso de Faraó, realmente o Deus desse povo é maravilhoso. E o Deus desse é até mais forte que o meu. Mas, olha, tem o seu Deus, tem o meu Deus, tem o outro Deus, tem o outro Deus. Né? Agora, tem aqueles que se converteram. Você tem na própria crucificação de Jesus o reconhecimento de um dos soldados, do centurião, dizer que esse verdadeiramente é quem falou que era. Né? Então, assim, o evangelho, a obra missionária, ela está dentro do jardim. E aí você acabou de citar, sai do Egito, já sai, não com todos os povos. Depois, em Abraão, estabelece, Deus cria o seu povo como a marca do batismo do Antigo Testamento, com a marca da circuncisão. E tem pessoas, e às vezes grupos, que se tornam, mas não todas as nações. Todas as nações, só depois da crucificação, ressurreição de Jesus e Pentecostes, que aí você tem a abrangência para todos os lugares. Mas você tem a obra missionária desde lá do início, tá certo? Mas só sobre a questão eu vou parar por aqui, porque já são 20h40. Que bênção, né? Que bênção. Mas só para parar aqui, para que você possa, a gente dar continuidade, Natanael depois pega o texto lá e dá continuidade quarta-feira que vem, porque nós estaremos na congregação. Quando eu joguei para o Salmo 19, até dei uma adiantada aqui, mas os versículos 3 e 4 fala que, no Salmo 19, fala que toda a criação é como se eu estivesse gritando para o mundo inteiro, sem ter palavras. Então, não é só uma questão de Paulo usar aqui, mas no próprio Antigo Testamento, o próprio salmista entende isso. Entende que a criação grita o poder de Deus. Mas é a mesma coisa, você chega e grita o poder de Deus, mostra o poder de Deus na sua vida, na vida de alguém, prova para aquela pessoa, mas ela simplesmente ignora. Outras não. Outras recebem. Só o Espírito Santo pode convencer. Mas a criação é suficiente para que ninguém pecasse contra Deus. É essa a versão do versículos 20 e 21. Vamos parar aqui, já dei uma olhadinha em quais são os atributos, né, do versículo 20, A e B, quando eles revelam não só o eterno poder de Deus, como a sua divindade. Então, na criação, você tem essas duas revelações. Aí o Natanael pega a partir daqui, ou se quiser voltar, ele volta, se quiser seguir, ele segue. Se ele quiser fazer o capítulo 2, depois a gente volta aqui também, não tem problema. Se você quiser que eu termino aqui por estar no meio, aí ele decide, fala comigo. Se ele quiser, ele faz os 2, depois a gente volta e termina o capítulo 1 aqui, que a gente tem para fazer aqui. Tá bom? Porque o nosso horário já foi. E é gostoso estudar a Bíblia, né? Passou tão rápido, pelo menos para mim, tão rápido que eu não vi nem acontecer.